Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para uma continuação do estudo com o professor Roberto. Tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Que bom que você está acompanhando o estudo da Palavra de Deus. Assista a aula passada para você poder pegar a sequência nessa aula importante que teremos hoje. Que Deus abençoe você. Obrigado por você estar aí estudando conosco a Palavra de Deus. E para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Ore conosco. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por estar sempre nos auxiliando no estudo da Tua Palavra. O Senhor tem nos conduzido e nos dado o entendimento necessário. Que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos ter entendimento, que o Espírito Santo nos conduza para que nós possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. A Sua Palavra é sempre a base para todo o nosso aprendizado. Que o Senhor possa abençoar as familiares, as pessoas que têm nos assistido, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, derramando suas bênçãos. Te agradecemos por tudo, não porque tenhamos algum mérito, mas em nome por amor de Jesus. Amém. Professor, o que a gente esteve estudando na aula passada que nós avançaremos na aula de hoje? Ok. Eu sempre digo assim, é bom você assistir às aulas completas, senão você vai dizer que o professor está arrumando coisa que não existe dentro da Bíblia. Então nós estudamos na aula passada e lemos alguns versos bíblicos que aparentemente eles totalmente se contradizem dentro da Bíblia. E nós vimos que existem várias leis na Bíblia e nós estamos vendo a diferença entre duas leis, a lei dos 10 mandamentos e a lei cerimonial. Você pode acompanhar uma aula passada, que eram as leis referentes ao funcionamento da igreja da época, o tabernáculo, o santuário terrestre. Nós vimos na aula passada que os 10 mandamentos sempre existiram, tá? Porque pecado é a transgressão da lei. Se Adão e Eva e Satanás pecaram, já existia uma lei. E vimos que a lei cerimonial só surgiu depois do pecado. Aí Deus pediu então que se fizesse um sacrifício. Se não tivesse tido pecado, por exemplo, não teríamos a lei cerimonial. A lei dos 10 mandamentos foi proferida por Deus e o povo ouviu, e a lei cerimonial ela foi proferida por Moisés para o povo. O mesmo Deus deu ambas as leis, mas Moisés é que chegou lá embaixo e falou todas essas leis para o povo. E a lei de Deus, dos 10 mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus, e a lei cerimonial, ela foi escrita por Moisés. E agora nós vamos avançar um pouquinho, tá certo? A lei dos 10 mandamentos foi escrita sobre o quê? Livro de Êxodo, capítulo 31, 18, diz que o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra, para que ela nunca fosse mudada ou alterada e permanecesse para sempre. Agora, a lei cerimonial, ela foi escrita também em cima do quê? É interessante, há vários textos, Josué, Crônicas, Deuteronômio, eles mencionam que a lei cerimonial, ela foi escrita num livro. Interessante, né? Uma foi escrita em tábuas de pedra e a lei cerimonial não foi escrita em tábuas de pedra, ela foi escrita por Moisés num livro. Os 10 mandamentos, depois que Moisés recebeu, foram colocados aonde? Lá dentro da arca, aquela caixa específica que ficava lá no lugar santíssimo. Lá dentro foram colocadas as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. E se você me perguntar, e a lei cerimonial naquele livro, ela foi colocada aonde? Tá? Nós temos Deuteronômio capítulo 31, e ele menciona que Moisés pegou essa lei e colocou ao lado de fora da arca. Então você veja a diferença que existe. Uma estava lá dentro e a outra, esse livro da lei de Moisés, ela estava do lado de fora da arca. Estava também no lugar santíssimo, mas estava do lado de fora. Muitas vezes a lei moral ela é chamada como a lei do Senhor teu Deus. Várias vezes ela é bem específica. Nós já sabemos a respeito de que lei está se falando.
E vou mencionar algumas passagens para você ali no vídeo, você vai poder consultar a Bíblia, e você vai ver que a Bíblia muitas vezes já fala claramente a lei do Senhor teu Deus. E a lei cerimonial, quando ela aparece, como é que ela é chamada? É interessante, a Bíblia nem sempre, ao se referir lei, ela é específica, mas muitas vezes ela é bem específica. Ela diz, olha, eu quero que vocês guardem tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Algumas pessoas têm me dito assim, nossa, você ainda guarda a lei de Moisés. E eu pensei, puxa, que pouco conhecimento a pessoa tem, porque a lei de Moisés era com relação aos sacrifícios e a lei de Deus é outra coisa. Não é a mesma coisa. A lei de Moisés e a lei de Deus tem uma tremenda diferença, como você está acompanhando nas nossas aulas, tá? Então, uma é a lei do Senhor Deus e a outra é chamada a lei de Moisés. Interessante que a lei dos 10 mandamentos, ela é boa, ela é santa, ela é justa e é perfeita. Se é perfeita, não há nenhuma necessidade de nenhuma mudança com relação a essa lei. E a lei cerimonial, ela era perfeita e boa? Não. A Bíblia chama que ela era fraco, inútil, até o tempo da correção. Então, se tem que ser corrigido, porque ela não aperfeiçoava muitas coisas, não, tá? Você só perceba que diferença existem entre essas duas leis. A lei dos 10 mandamentos, quando vemos lá o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia não farás obra nenhuma. A lei dos 10 mandamentos contém um sábado semanal. Então, a cada 6 dias chega o 7º dia, tá? Um sábado semanal. E a lei cerimonial, interessante agora, ela também contém sábados que deveriam ser guardados? Sim. Então, aí que existem algumas aparentes contradições, tá? Na lei cerimonial, havia 7 festas especiais. E nelas havia santa convocação, e nessas festas não se fazia nenhum trabalho. Então não importa que dia caía da semana, a festa, já vou mencionar quais são essas festas, mas podia ser cair numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira, eles não trabalhavam, eles tinham santa convocação, e para o judeu era como se fosse um dia de sábado. Então, esses são chamados os 7 sábados cerimoniais. Tá? A diferença do sábado, 7º dia da semana. Então, vamos agora dar uma mencionada e uma pincelada sobre quais são essas 7 festas. A primeira era a festa da Páscoa, que caía no dia 14 de abril. Então, olhem só, se eu olhar no calendário, um ano 14 de abril cai numa segunda, no ano cai na terça, no outro ano cai na quarta, no outro ano cai numa quinta. Não importa que dia caía, era a festa da Páscoa, a libertação, que eles lembravam que foram escravos no Egito e saíram, e eles que comemoravam esse dia. Não trabalhavam, tinham santa convocação, tá? E era como se fosse um dia de sábado, por eles não fazerem nenhum trabalho e terem essa reunião. A segunda festa começava logo em seguida, do dia 15 ao dia 21, quando era a festa dos pães asmos. Comiam pães sem fermento, e o fermento biblicamente representa o pecado, e representava-se uma libertação que eles queriam ter do pecado. Dia 21 de abril era a festa das primícias. Eles colhiam os primeiros frutos. Imagine que tivesse lá um alqueire para eles colherem de milho, ou de feijão, ou de trigo. Eles colhiam um pedacinho no canto, levavam para o Senhor como gratidão pela chuva, por todas as bênçãos que Deus havia dado para que eles tivessem uma boa colheita. Então, depois desse dia 21 de abril, essa festa das primícias, aí eles faziam então a colheita geral. Também nesse dia 21 de abril, era como se fosse um sábado, não trabalhavam e tinham santa convocação. E uma igreja nesse dia. Tá? A próxima festa era no dia 6 de julho,
que era o dia de Pentecostes. Tá? Agora eu lembro lá no livro de Atos, Pentecostes, que é 50 dias depois, Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Tá? Aí eram colhidos, era gratidão por toda a colheita realizada. E ali começaram os primeiros frutos da colheita, quando o Espírito Santo desceu, e muitas pessoas se tornaram cristãs ali no livro de Atos. Tá? Próxima festa era dia 1º de outubro, que era a festa das trombetas. Passava-se por todo o acampamento tocando as trombetas, avisando que as pessoas deviam se preparar para a próxima festa, que era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo e fazia purificação, colocando os pecados sobre o bode, fazendo a purificação do santuário. Então, para que todo mundo pudesse se preparar para o dia da expiação, que era uma festa muito solene, passava-se então pelo acampamento tocando essas trombetas dia 1º de outubro. 1º de outubro não trabalhavam, tá? Tinham comemoração, era um dia especial. E dia 10 de outubro, aí era o dia da expiação. Deixa eu fazer só um adendo. Vamos imaginar que o dia 10 de outubro caísse num sábado. Aí para o povo judeu era o grande sábado. Por que grande? Porque coincidia uma festa cerimonial junto com o dia de sábado. Está vendo as diferenças que haviam? E a última festa, então, do dia 15 ao dia 21, eles comemoravam, eles acampavam em tendas uma semana para lembrarem dos seus antepassados que durante 40 anos habitaram em tendas. Todas essas festas aqui, portanto, eram como se fosse um dia de sábado. Portanto, quando a Bíblia fala sobre sábado, eu preciso ver se está se referindo ao 7º dia da semana da lei de Deus ou se ela está se referindo aqui a alguma dessas festas. Tá? E aí que surgem as aparentes contradições dentro da Bíblia. O sábado semanal na Bíblia é chamado, no texto original, é chamado de Shabat, que é o dia de descanso. E a lei cerimonial, essas festas, eles são chamados de Shabaton, ou um tempo sagrado para repouso. Então você veja que no original eu tenho uma referência clara, uma distinção muito clara, que no português eu não tenho. Fala de sábado, mas qual dos sábados é da lei de Deus, o 7º dia da semana, ou está se referindo a uma festa? No original, Shabat, dia de descanso, sábado, e Shabaton, aí é um tempo sagrado para o descanso. Tá? O 7º dia, em muitos textos, ela é chamado como os meus sábados. E, em alguns lugares, a Bíblia apresenta as festas como os vossos sábados. Está vendo? Os meus sábados, e esses são os vossos sábados. Nem todos os textos aparece essa distinção, mas em alguns textos é bem clara essa distinção. E eu fecho a minha aula. A lei dos 10 mandamentos vai ser usada como julgamento para o ser humano? Sim. Porque se não houver lei, não existe pecado. Então, na hora de prestarmos contas ao nosso Deus, essa lei vai ser usada. E a lei cerimonial, não. Por que ela não vai ser usada? Porque Jesus cravou essa lei na cruz. Quando ele veio, não há mais necessidade dos cordeirinhos morrerem, e todo esse cerimonialismo teve fim com a morte de Jesus. Agora estou entendendo, tá? Agora ficou claro aqui. Quando a Bíblia diz: estou cansado dos vossos sábados, das vossas festas, das vossas luas novas, aqui que está se referindo aos sábados cerimoniais. Agora, quando a Bíblia é clara que se eu amo a Jesus e não guardo os meus mandamentos, eu sou mentiroso, e o livro de Apocalipse diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, está se referindo à lei dos 10 mandamentos. Então agora você viu a tremenda contradição que existem aparentes, né, com relação a essas duas leis. E eu quero fechar só recapitulando com você essas leis.
tá? Vamos só colocar, a lei dos 10 mandamentos sempre existiu. A lei cerimonial só entrou com o pecado. A lei dos 10 mandamentos foi pronunciada pelo próprio Deus, tá? O povo viu. A lei cerimonial foi pronunciada por Moisés. A lei de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. A lei de Deus foi escrita em 2 tábuas de pedra. A lei de Moisés foi escrita num livro. A lei dos 10 mandamentos foi colocada dentro da arca e a lei cerimonial foi colocada do lado de fora da arca. Uma é chamada a lei de Deus, a outra é chamada a lei de Moisés. Uma é santa, justa e boa, e a outra é fraca e inútil. Uma contém um sábado semanal e a outra contém sábados anuais. A lei dos 10 mandamentos vai ser usada como norma do juízo, a lei cerimonial não seremos julgados por ela. Ela nunca será mudada, né? Não vai ser tirado nem um J, nem um tio, e a lei cerimonial foi mudada. Uma foi abolida quando Jesus morreu na cruz, e a lei dos 10 mandamentos nunca será abolida, tá? Porque se ela fosse abolida, não haveria pecado. E eu torço para que você possa, daqui na sua vida e no seu coração, procurar guardar a lei dos 10 mandamentos. Ela sempre estará em vigor, ela nunca será abolida, e por ela nós teremos que prestar um dia contas ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você, com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, possa se tornar um filho obediente à lei dos 10 mandamentos. Amém. Muito obrigada, professor, por esse estudo tão esclarecedor, que você possa continuar estudando conosco, que o Espírito Santo te conduz nas decisões que você vai tomar a partir do momento que você descobre a verdade, que você, se perdeu algum estudo, você possa assistir aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a você e a sua família. Tenha uma boa semana. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos.